Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos! Eu sou a professora Débora, a minha matéria é arte, então vamos lá começar a nossa primeira aula do segundo bimestre para o 8º ano do Ensino Fundamental 2. Como vocês já sabem, nesse bimestre falaremos sobre dança. Para começo de conversa, eu vou levar em consideração aquele papo que tivemos sobre o que é dança para vocês. Vocês lembram? Alguns alunos definiram dança como movimentar o corpo obedecendo um ritmo musical. Outros falaram que a dança é uma forma de se expressar com o corpo. Outros alunos também falaram que dançar é uma forma de expressar os seus sentimentos através do corpo. As definições que vocês me deram foram ótimas, mas que tal nos aprofundarmos um pouquinho mais? A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Geralmente, a dança vem acompanhada por música, mas não sendo totalmente necessária. Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria ou coreografada, originando harmonias corporais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história da dança. A dança nasceu com os primeiros seres humanos. Através dos movimentos do corpo, das batidas do coração, os seres humanos começaram a usar a dança como forma de expressão. Por meio de pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres dançavam desde a pré-história. E por falar em pré-história, foi aí que surgiu este tipo de dança. A dança primitiva. São chamadas de danças primitivas aquelas que surgem de forma espontânea e são praticadas por uma comunidade. Esse tipo de dança é bastante ligada às culturas indígenas e africanas, usada em rituais, cerimônias, entre outras coisas. Há quem diga também que a dança, assim como a música, também era bem utilizada como forma de comunicação. Agora que falamos brevemente sobre a dança primitiva, vamos falar agora sobre as danças milenares. As danças milenares são aquelas que ocorreram em civilizações da antiguidade, como Índia, Egito, Grécia e Roma. Para esses povos, a dança tinha um caráter sagrado e seu maior objetivo era reverenciar as divindades. E agora falaremos sobre a dança na Europa Ocidental. Já na Idade Média, a dança sofreu um empobrecimento devido à moralidade imposta no período. Nesse contexto, as manifestações corporais foram definidas como profanas. Por isso, ao contrário das outras artes, a dança não entrava em igrejas, por exemplo, apenas em festas comemorativas ou cerimônias. De qualquer forma, a população do campo continuou fazendo danças chamadas danças camponesas. Basicamente, podemos diferenciar o dançar na Idade Média em dois tipos: dançar em dupla e dançar em roda. E foi este tipo de baile que deu origem às danças cortesãs e mais tarde ao balé, como entendemos hoje. Agora vamos falar de dança no Renascimento. A dança no Renascimento ocorreu entre o século XVI e XVII. E foi aí que a dança voltou a ser valorizada, principalmente pela nobreza. Nesse momento, a dança se torna algo mais complexo, surgindo estudos e organizações querendo sistematizar a dança. E é aí que desponta o chamado balé. Depois disso, vem a dança no romantismo. No século XIX, com o surgimento do movimento artístico romantismo, o balé se consolida como forma de expressão artística. Com a ascensão da burguesia e a construção de grandes teatros, o balé sai dos salões da nobreza para virar um verdadeiro espetáculo. Outra expressão artística muito comum na época era a ópera, e era praticamente obrigatório ter pelo menos um número de dança. No final do século XIX, as antigas colônias americanas começam a fazer suas próprias reinterpretações das músicas e das danças europeias. Dessa maneira, surgem algumas coisas, como por exemplo, o canto gospel nos Estados Unidos, o choro e o samba no Brasil e o tango na Argentina e no Uruguai. Agora, falaremos da dança moderna. No
século XX, com o crescimento das cidades e a expansão das indústrias, certa parte da população já não se identificava mais com aquele tipo de dança clássico como o balé e começou a explorar um estilo de dança mais livre e espontâneo, mais parecido com a vida real e cotidiana. Agora falaremos brevemente sobre a dança contemporânea. Esse tipo de dança surgiu no século XX e continua até hoje, no século XXI. Nesse tipo de dança é levado muito mais em consideração as ideias, os conceitos, as emoções, do que propriamente a estética da dança. Agora que falamos um pouquinho sobre a evolução da dança, vamos falar sobre a dança no Brasil. A dança no Brasil é o resultado da fusão entre os costumes africanos, indígenas e portugueses. A maneira de se movimentar dos africanos e dos indígenas eram bem diferentes da forma que os europeus conheciam. Os africanos escravizados, por exemplo, usavam a dança para honrar os seus orixás, e isso escandalizava os portugueses. Nessa época, lá pelo século XIX, os africanos escravizados criaram um tipo de bailado chamado umbigada. Outra dança elaborada no Brasil foi o machixe. Outra dança muito comum no Nordeste brasileiro é muito famosa e se chama frevo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula de hoje e de saber um pouquinho mais sobre a evolução da dança no mundo e no nosso país. Não se esqueçam de preencher o questionário que está lá disponível no Classroom para vocês, ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!